Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 740 agora, né? Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, um canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Na última quinta-feira, se completou 110 anos do nascimento do grande Abdias do Nascimento, dia 14 de março de 1914, né? 14 de março também é uma data triste para nós, comunidade preta, e para qualquer progressista, porque é a data que marca o assassinato, o martírio de Marielle Franco. Mas também, eu já tive a oportunidade de falar da Marielle num vídeo anterior, mas também 14 de março é a data que marca o aniversário de nascimento, né, do grande Abdias do Nascimento, né? Eu sou Jorge Nascimento, mas eu não sou parente do Abdias do Nascimento, quem dera, né? Mas eu sou radicalmente adepto da sua visão, né? Que é uma visão progressista, pan-africana, uma visão que, como diria disse o grande Carlos Moore, seu amigo, seu companheiro, né? É uma visão humanista, porque o Abdias, muito cedo, ele construiu uma visão onde ele propunha, né, a possibilidade real de vivência e harmonia dos diferentes grupos étnicos que compõem a sociedade mundial. Só quem produz essa visão desta possibilidade são humanistas, família. Humanistas como Carlos Moore, humanistas como Cheikh Anta Diop, humanistas como Abdias do Nascimento. Porque o pan-africanismo, ele é fundamentalmente humanista. O Abdias, antes de falar da sua participação, né, da sua visão pan-africana, ele foi um homem que foi dramaturgo, poeta, pintor, escultor, né? Criou o Teatro Experimental do Negro, participou da Frente Negra Brasileira. Ele não fundou a Frente Negra Brasileira, participou da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, ela é a primeira experiência de um partido político exclusivamente de pretos no Brasil. Foi perseguida durante o período do Getúlio Vargas, né, pelo Getúlio Vargas, na Frente Negra Brasileira. O próprio Abdias do Nascimento foi monitorado pelo Getúlio Vargas, porque o Getúlio Vargas é racista, ele era racista, né? A gente tem N forma de lembrar disso, né? E o Abdias, ele contribuiu, como eu falei, com o Teatro Experimental do Negro, não por acaso. Foi esse texto, O Negro Revoltado, ele é uma compilação de textos, né, de artigos, de falas, que o grande Abdias do Nascimento reuniu aqui a respeito, que foi mostrado no Congresso do Teatro Experimental do Negro nos anos 50. Então, o Abdias, ele é um homem contemporâneo nosso, contemporâneo do século XX, viu as transformações todas que ocorreram no século XX. O Abdias, como diz o Carlos Moore, parece que ele já nasceu pronto, porque ele rejeitava as duas pontas políticas, né, ideológicas que vigoram neste território. A esquerda socialista, marxista e o capitalismo, né? Ele, neste período que ele viveu, lembrando, Abdias nasceu em 1914. Apenas 3 anos depois do Abdias nascer, triunfou a Revolução Russa de 1917, a Revolução Bolchevique, que foi uma revolução que se espalhou a influência dela por grande parte da Europa, né? E também aqui nas Américas. Não por acaso a Revolução 59, a Revolução Socialista 59 em Cuba, que o Abdias é grande partidário dela, não do regime que se instalou, da Revolução Socialista. Ela é inspirada no socialismo de 1917. A Revolução chinesa, de 1949, é também inspirada na Revolução Russa de 1917, e todos esses acontecimentos o Abdias presenciou em vida, logicamente, ele viu isso acontecer. Então, Abdias, além disso, ele foi senador da República, constituinte, né, esteve participando de um partido de esquerda que era o PDT, Partido Democrático Trabalhista, fundado pelo Leonel de Moura Brizola. E, mesmo participando do PDT, ele não se furtou de fazer uma crítica ao seu companheiro, seu amigo, inclusive, chamado Darcy Ribeiro, que, certa feita, falou do problema do negro no Brasil. E Abdias prontamente respondeu, falou, não, o negro não é o problema no Brasil. O negro não é o problema no Brasil. O negro, ele é a solução. O negro, lembremos, ele é
o mais antigo habitante deste território. Antes até desse país, desse lugar, se chamava Brasil. Né? Antes até desse lugar se chama Pindorama, terra das palmeiras. Pindorama é terra das palmeiras, né? Na língua tupi. Né? Porque os africanos, como a gente teve a oportunidade de falar no vídeo anterior, né, em vídeos anteriores, foram as primeiras populações desses territórios. Né? A Luzia, o crânio da Luzia, até aí que não deixa ninguém mentir. Então, o Abdias, ele teve a oportunidade, quando criou o Teatro Experimental Negro, de elencar ao lugar de estrelato grandes figuras, né, que, como a Léa Garcia, que foi sua companheira, e também a Ruth de Souza, que eram pessoas que tinham uma veia artística muito grande, muito poderosa, e que talvez não tivesse oportunidade de expressar esta veia artística se não fosse o Teatro Experimental de Negro criado para Abdias do Nascimento. É importante salientar isso também porque o Abdias é muitas vezes segregado, colocado no lugar de palmiteiro, porque pelo fato de ter sido casado com uma mulher branca chamada Elisa Lark Nascimento. Elisa Lark Nascimento foi sua aluna nos Estados Unidos da América. Elisa Lark Nascimento, ela resguardou, ela preservou, ela preserva o legado do Abdias até hoje. Eu tive a oportunidade de conhecer a Elisa Lark pessoalmente, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando isso, né, também. Por isso que eu estou falando isso também, tá? Porque eu já estive, né, lá no IPAfro, né, oportunidade de estar lá e ver as grandes obras do Abdias todas lá preservadas. E já tive a oportunidade de conversar com a Elisa Lark Nascimento, que me parecia uma pessoa muito simples, tranquila, humilde e que tem grandíssimo respeito, acima de tudo, respeito pela contribuição do Abdias do Nascimento, particularmente, né? Então, é preciso salientar isso porque o Abdias, a gente não pode pegar a obra dele e descartar pelo fato de ter se relacionado com uma mulher branca. Senão a gente vai fazer a mesma coisa com a Lélia Gonzalez, que se relacionou com um homem branco argentino. Senão a gente vai fazer a mesma coisa com a Maya Angelou, que teve um filho branco com um grego. Né? Senão a gente vai fazer a mesma coisa com o Franz Fanon, que se relacionou com uma mulher branca. A gente não pode fazer isso com essas pessoas por não terem se relacionado com mulheres brancas. A gente não pode descartar a obra dessas pessoas absolutamente. Né? Eu estou fazendo propaganda aqui da palmitagem? Não, família, não. Eu estou dizendo que a gente não pode segregar essas grandes contribuições dessas pessoas pretas, dessas cabeças pretas, como o seu mestre se identificava, né? A gente não pode descartar contribuições dessas pessoas pelo fato de elas terem se relacionado com pessoas brancas. O Abdias, muitas vezes, ele é atacado, ele é lembrado apenas nisso. Eu acho interessante que a gente demorou muito tempo, eu particularmente, eu só conheci o Abdias na vida adulta, quando eu ganhei este documentário aqui de um ex-aluno meu, que é um irmão, né? Urubatã. Eu não conhecia o Abdias. Ele me apresentou o Abdias enquanto meu aluno. Por outro lado, a gente conhece uma série de vultos nacionais brancos que nunca tiveram a menor importância, a menor relevância para a história, para a trajetória da comunidade preta aqui no Brasil. Me refiro a Tiradentes, me refiro a Princesa Isabel e muitos outros por aí que a gente conhece desde a mais tenra idade, a gente estuda essas pessoas. São pessoas que foram racistas, família. Né? São pessoas que foram racistas. A gente não pode ficar dando crédito para pessoas racistas e esquecer aqueles que, de fato, negros e negras contribuíram para a nossa libertação política, espiritual, cultural, econômica, epistemológica, né? Mental, como o Abdias fez. E nesse sentido, ele sim, ele foi um grande pan-africano, sim. Eu estou falando isso porque teve gente que me respondeu lá no Instagram dizendo que o Abdias nunca se declarou pan-africano. Ora, família, Karl Marx nunca se declarou marxista. Friedrich Engels nunca se declarou marxista. Friedrich Engels era o quê? Né? Você precisa se declarar alguma coisa para ser ou você precisa simplesmente contribuir? Porque falar, até papagaio fala. Agora, fazer, contribuir, são outros 500. E aí, nesse sentido, ele contribuiu, o grande Abdias contribuiu para o pensamento pan-africano no Brasil quando ele produziu uma obra chamada O Quilombismo. E aí as pessoas desatentas, elas acham que o quilombismo é uma ideologia, que o quilombismo não é panafricanismo, família. Quilombismo, a palavra quilombismo vem de quilombo. A palavra quilombo significa acampamento de guerreiros e guerreiras em Quimbundo. Se quilombismo não é panafricanismo, eu não sei o que é, porque o panafricanismo
fundamentalmente propõe que nós conheçamos a nossa própria história a partir dos nossos autores e autoras. Abdias do Nascimento era um autor. O quilombismo é uma proposta de organização política que ele oferece à sociedade brasileira nos moldes das sociedades africanas. Exatamente o que o panafricanismo propõe, exatamente o que Sheikh Anta Diop propôs no seu texto O Estado Federal de uma África, da África Negra. Por favor, a gente precisa ler e refletir em cima dos textos dos nossos ancestrais, como Abdias do Nascimento. É fundamentalmente isso, família. Né? Então, o Abdias, como grande pan-africano que ele foi, conheceu o Lélia Gonzalez, conheceu o Carlos Moore, esteve em Cuba, esteve nos Estados Unidos lecionando, foi lá que ele conheceu o Elisa Lark Nascimento, esteve próximo, conheceu os Panteras Negras, né? Foi perseguido pela ditadura militar, por isso que ele foi exilado, foi perseguido pela ditadura Vargas, né? Bateu de frente com o PCB, Partido Comunista Brasileiro, inspirado na Revolução Russa de 1917, porque já naquele momento histórico, nos anos 40, 30, o Abdias do Nascimento falava em quê? Representatividade, sem talvez nem citar esta palavra, tão comum, tão famosa, tão usual hoje em dia. Ele já falava disso naquele momento, quando ele denunciava a ausência de figuras pretas no interior, nos quadros desses partidos de esquerda. Eurocêntricos. Lógico que sim. Por isso que ele rejeitava essas duas pontas, como diz o Carlos Moore. Porque ele percebeu, como diz o Carlos Moore, que o capitalismo e o socialismo, apesar deles andarem em linhas paralelas, eles se encontravam em algum lugar, em algum ponto lá na frente. Este algum lugar, algum ponto lá na frente, nada mais era que o eurocentrismo. Por conta disso que o Abdias rejeitava, e por conta disso que ele foi atacado por esses grupos. Né? Ele é atacado por gente como Jorge Manuel, porque o Abdias criticou Karl Marx, assim como Carlos Moore criticou o racismo de Karl Marx. Né? E chamou essas visões de visões eurocêntricas. E são eurocêntricas mesmo, porque não conseguem simplesmente, né, pensar a sociedade preta, as comunidades pretas. É simples assim. Então, a contribuição do Abdias para o nosso pensamento de libertação política, de emancipação política, econômica, espiritual, cultural, era muito grande, família. E a gente precisa conhecer este grande pensador, autor, político, né, que é o Abdias, pintor, que é o Abdias do Nascimento. Né? Se eu não me engano, ele era filho de Oxóssi, né, iniciado no candomblé. Né? Então, a gente precisa conhecer esse homem e não negligenciá-lo em lugares aqui e ali, como algumas pessoas fazem. A gente não pode fazer isso. Os jacistas já fazem isso, cara. Os jacistas já fazem isso. A gente não precisa fazer isso, não. Os jacistas já fazem isso o tempo todo. Não por acaso, é aquilo que eu já tinha falado em outros momentos. Não por acaso, a gente conhece as obras de pensadores europeus, mas a gente não conhece obras de pensadores pretos que nascidos no Brasil. A gente não conhece. Poucas pessoas conhecem Guerreiro Ramos aqui no Brasil. Poucas pessoas conhecem. Pouquíssimos conhecem Abdias do Nascimento. Né? Menos ainda vão conhecer Sheikh Anta Diop, Teófilo Obenga, Ivan Van Sertima e outros. Walter Rodney e outros. Né? Por quê? Porque o racismo ele silencia epistemologicamente todas essas grandes cabeças pensantes que pensaram a nossa descolonização. O Abdias está neste rol destes grandes pensadores fundamentais, sem dúvida nenhuma. E como disse o meu mestre Carlos Moore, eu estou citando muito ele porque hoje eu tenho o privilégio de ser amigo do Carlos Moore, um dia o Abdias será reconhecido como a pessoa que pensou, né, esse grande pensador, esse grande intelectual, esse grande contribuinte, né, para a nossa emancipação, mas não só para a emancipação do preto, para uma harmonia mundial, porque era isso que o Abdias vislumbrava, era isso que ele objetivava, era isso que ele pensava. Né? Uma sociedade pacífica, né? Uma sociedade onde os grupos consigam conviver harmoniosamente.
É possível? Claro que é possível. Ah, isso é uma... como as pessoas falam, né? Isso seria uma utopia. Família, utopias acontecem, tá? Era uma utopia um negro ser presidente dos Estados Unidos. Barack Hussein Obama aconteceu. Era uma utopia uma mulher ser presidenta do Brasil. Dilma Rousseff aconteceu. Era uma utopia um metalúrgico analfabeto, retirante nordestino, ser presidente do Brasil. Aconteceu 3 vezes. As utopias acontecem, família. Para isso a gente precisa fazer. Só isso. Só fazer. Né? Mas para fazer a gente precisa ler, estudar, conhecer, analisar e não ficar embarcando em canoas furadas de pensamentos eurocêntricos que estão aqui, ali e acolá. Dado o recado, eu venho fazer meu curso de História da África, ele é online, ele é comigo, tem contribuições do Abdias também no nosso curso de História Geral da África. Estou colocando também para a comunidade um curso de letramento racial, já está à disposição. Me procure lá no Instagram, @africa.nocentro ou @jorge.pan_africano, África no Centro.